Olá, vamos falar sobre saúde mental no trabalho e socorrista em saúde mental. Você sabia que você também pode ser um deles? Vamos falar sobre isso agora. Roda a vinheta. É isso, então vem pra cá, Mariana Crisóstomo, vem falar com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória primeiro, né? A Mariana, ela é psicóloga e eu queria que você falasse um pouquinho como foi que tudo começou. Você é especialista em saúde mental em organizações, empresas, né? É um caminho longo, assim, também é uma responsabilidade grande. Sim. Por que é tão importante também ter esse tipo de acompanhamento, esse tipo de consultoria nessas grandes empresas? Mas antes, me fala um pouquinho da tua trajetória, como é que você foi parar nesse lugar que você está hoje, Mariana? Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga clínica há 14 anos e na época da faculdade não falava muito sobre saúde mental no contexto de trabalho. E como eu sempre quis trabalhar com saúde mental, eu queria ir para o consultório, para a clínica, para o atendimento individual. E há 5 anos eu tive a oportunidade, fui convidada para implantar o serviço de plantão psicológico, que é o atendimento individual. Acho que a gente vai ter mais oportunidade para falar do que se trata aqui. Implantar o plantão psicológico em uma empresa de varejo aqui do Ceará. E desde então estamos lá fazendo esse serviço de atendimento individual. Alguns meses depois, acho que 7 meses depois, veio a pandemia e surgiu a necessidade ainda maior desse tipo de apoio aos colaboradores. Então, hoje eu trabalho fazendo o serviço do plantão psicológico e outras ações em saúde mental lá no Mercadinho São Luís e em diversas outras empresas também aqui do nosso estado. Estão surgindo algumas fora do estado, inclusive. É desafiador, Mariana, para você? Como é que tem sido, assim, depois da pandemia? Acho que são duas metades, né? Tem sido desafiador, gratificante. Desafiador no sentido de ser algo novo. Há 5 anos a gente tinha bem menos literatura, a gente tinha bem menos serviços que pessoas profissionais que ofereciam esse serviço, mas com a pandemia surgiu ainda mais essa necessidade desse cuidado e aí surgiram cursos, especializações, mais estudos sobre essa área e é uma forma de cuidar tanto da pessoa, do colaborador, quanto da empresa, porque a gente entende que quando o colaborador está bem, ele vai conseguir produzir mais e aí é um ganha-ganha, tanto o colaborador ganha quanto a empresa também ganha nesse sentido. Há casos assim que você pode soltar assim, para a gente dizer, olha, realmente teve pessoas que a gente viu, a gente tirou realmente de uma situação, né? E hoje ela está super bem, onde ela assumiu e isso trouxe mais segurança para ela. Sim. Melhor convívio social também, né? E até familiar também, né? Porque o que está no trabalho você leva para casa, às vezes, você não se liga disso. Sim, sim. Há casos assim, Mariana? O plantão psicológico é um momento de acolhimento, é um momento de respiro, onde a pessoa vai com um pouco de receio, porque eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, então eu sempre gosto de parabenizar a pessoa que vai lá para o atendimento, com a fardinha dela, com o crachá dela, e gosto de parabenizar pela coragem de estar lá. Nós, psicólogos, seguimos aí um código de ética que, dentre as nossas obrigações, tem a questão do sigilo. Então, tudo que é conversado com esse colaborador não é repassado para o RH nem para a sua liderança. Então, sim, tem muitos casos de uma pessoa que estava passando por uma questão de, por exemplo, uma crise de ansiedade, e a gente, no plantão psicológico, a gente consegue dar ali, conversar, apresentar técnicas para que ela possa lidar com as situações. Em alguns casos, a gente precisa encaminhar para um tratamento, para um processo de psicoterapia, para um processo com um psiquiatra. Tem situações dentro do próprio contexto de trabalho também, né? Questões de promoção, de mudança de cargo, que tudo isso pode gerar crise emocional, separação, luto. Uma pressão, sobrecarga também, Sobrecarga, né? Principalmente da parte do administrativo. Então, a gente tem diversos motivos que levam as pessoas ao plantão psicológico. E tem, sim, diversos cases, é claro que eu não posso expor aqui, mas tem muitas situações que a gente pode ser esse suporte para qualquer nível hierárquico da empresa. Quando a gente recebe um líder, um gestor, um diretor da empresa, é bem bacana porque a gente consegue cascatear esse cuidado e desmistificar. Que bacana você dizer isso, né? Porque a gente está falando, a gente pensa que está falando só ali daquele funcionário, né? Daquele primeiro funcionário, quando chega lá na liderança, é outra história, né?
a liderança talvez precisa mais, porque ela recebe muito mais cobrança, muito mais pressão, ela precisa cuidar de si, ela precisa cuidar do outro e muitas vezes isso é um grande desafio. Apesar de que é muito comum o líder, até mesmo os profissionais de RH, os profissionais de saúde colocarem uma capa como se eu não precisasse. Mas que bom que a gente tem conseguido desmistificar essa ideia que cada vez mais todos nós precisamos de cuidado. Precisamos nos cuidar e ser cuidados. É isso que eu ia te perguntar. Existe realmente um paradigma em relação a isso, né? Assim, não vou, porque se alguém me vê entrando ali naquele local, já vai me julgar. Existe isso? Existe. E aí tem um caso bem emblemático. Normalmente, quando é liderança, existe esse receio. O que vão achar? O que vão pensar por eu estar aqui? Vão achar que eu sou fraco? Vão achar que eu não estou conseguindo dar conta. E tem um case bem específico, bem legal, que como eu trabalho em várias empresas, eu consigo, né, falar sem expor nem a empresa e nem um colaborador, que é de uma pessoa que chegou com essa questão, com esse receio, com a crise de ansiedade bem intensa, e ao longo dos atendimentos ele foi desmistificando, a ponto de pedir ajuda à equipe dele, distribuir tarefas e receber esse apoio da equipe dele. Então é bem bacana porque a gente consegue criar também um ambiente que podemos falar sobre emoções. Podemos falar sobre como somos humanos, como somos suscetíveis ao sofrimento emocional também. E quais são os desafios hoje, sim, Mariana? Eu sei que é muito complexa essa pergunta, mas assim, de forma geral, os desafios hoje realmente é aquela pessoa tentar se manter naquele cargo, né, com um nível de equilíbrio, ali mesmo sabendo que a empresa pode passar por alguma turbulência. Para vocês também profissionais, né, como é que vocês conseguem às vezes lidar com isso? Existe uma conversa com a própria liderança da empresa em relação a situações de funcionários? Sim, como existe a código de ética, eu não consigo passar para o RH que o colaborador A, B ou C trouxe essa demanda. Mas como a gente atende vários colaboradores, a gente consegue sim entender, olha, eu estou percebendo que tais cargos têm chegado uma demanda específica. Ou tem chegado uma queixa muito intensa dessa liderança. Então a gente consegue fazer um mapeamento, claro, de acordo com a quantidade de colaboradores que a gente atende, para não expor essas pessoas, mas a gente consegue sim entender um pouquinho da cultura da empresa e ir passando para o RH alguns pontos de atenção. Então, se de repente muitos colaboradores chegam com questão de sobrecarga, vamos pensar aqui o que pode ser feito a nível de grupo, a nível de cultura, para a gente tentar criar esse ambiente mais saudável. Tentar mudar um pouco aquele ambiente, para ver se aquela pessoa se encaixa realmente. Né? E aquelas outras, porque infelizmente poucos chegam ao atendimento, mas tem alguns que estão sofrendo de forma silenciosa. E a nossa ideia é tentar cuidar antes que o adoecimento mental chegue, antes que o transtorno chegue. Porque quando o transtorno mental realmente chega e é caracterizado um transtorno mental, isso vai gerar muito mais prejuízo, que a pessoa não vai conseguir produzir se não fizer o tratamento, e vai gerar prejuízo para a empresa, vai gerar presenteísmo, absenteísmo, licenças, né? Ou até mesmo substituição, e isso não é legal nem para o colaborador e nem para a empresa. A gente já gravou outros programas sobre essa questão de saúde mental, não só no trabalho, mas em outras áreas também, né, da vida, e a gente conversando como é difícil a gente observar no outro e até mesmo no colega de trabalho, né, a situação que ele está passando. Ele também às vezes não quer se abrir, ou então, né, tem uns que realmente são... E você falou algo sobre, nas suas postagens no Instagram, sobre socorrista em saúde mental. Me fala mais sobre isso. Sim. Então, essa ideia, ela surgiu, os primeiros socorros psicológicos, eles surgem como esse apoio, esse suporte. E é muito comum essa metodologia em contextos de guerra, em contextos de alagamentos, como a situação do Rio Grande do Sul, que aconteceu agora. Né? Esse primeiro apoio, esse primeiro suporte. E a nível Brasil, a gente tem poucos cursos em relação a isso, mas quando a gente vai procurar nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, é bem comum as empresas, porque a gente está falando aqui de um problema, de uma situação global e não só da empresa A, B e C, também não é questão do Ceará, Brasil, é uma questão realmente mundial, a questão do aumento do adoecimento.
Então, é muito comum nas empresas terem socorristas mentais, que são pessoas ali como os brigadistas, os cipeiros das empresas, que não são profissionais de saúde, são ali o pessoal do atendimento, do administrativo, do RH, do marketing, que se disponibilizam para receber um treinamento e, a partir desse treinamento, eles vão ser os socorristas mentais naquela empresa. É difícil. É delicado. Delicado, complicado, mas assim, é possível. É possível e é bem bacana que a gente tem feito cada vez mais esse tipo de serviço, esse tipo de cuidado, porque a gente capilariza o cuidado. Não fica só o setor de saúde, não só o RH. Quanto mais a gente consegue treinar a liderança nessa metodologia, os colaboradores, né, que se disponibilizam, porque é uma questão voluntária, nessa metodologia, é bem bacana. Então, hoje, assim, nos últimos meses eu tenho feito vários treinamentos em diversas empresas, de diversos setores, de indústrias, multinacionais, setor de saúde, setor do varejo, porque a gente leva esse letramento em saúde mental e leva também o que fazer quando eu percebo que alguém está passando, né, por uma questão de crise emocional. A gente está falando de algo novo, mas eu acredito que é uma tendência e muito legal porque a gente desmistifica essa questão. Há casos em que essa ajuda tinha que acontecer naquele momento? Há casos e a liderança ela já faz esse tipo de cuidado. Infelizmente, às vezes sem muito conhecimento, às vezes fazendo algo que pode piorar a situação, então por isso que é importante, né, esse treinamento. Mas existem casos sim, inclusive tem empresas que eu faço esse tipo de serviço e dou uma continuidade, então eu faço a mentoria para esses líderes que recebem, para esses socorristas que recebem o treinamento. E às vezes eles me ligam, Mariana, eu estou aqui com um colaborador com uma crise de ansiedade, o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Embora ele já tenha passado por um treinamento, mas na prática é totalmente diferente. Por isso que é importante a manutenção desse treinamento, né? Existem casos, por exemplo, de que uma colaboradora chegou e estava muito abalada porque tinha sido assediada no transporte. E essa pessoa que foi treinada fez esses primeiros socorros psicológicos com ela, né? Isso é bem bacana porque gera uma cultura de saúde mental dentro da empresa. A gente vai disseminando e cuidando do ambiente também. Você fala sobre isso? Você dá palestras? Você vai em empresas também falar sobre isso? Sim, sim. Com essa questão dos primeiros socorros psicológicos, né, e por conta de diversos estudos que eu tenho feito, principalmente fora, né, de pesquisar aí as melhores práticas fora do Brasil, mas aqui já existem também algumas empresas, foi criado o movimento Guardiões da Saúde Mental, que consiste justamente, os guardiões são pessoas que são treinadas, e aí o nosso grande desafio nas empresas é que às vezes a gente não tem tempo hábil para fazer um treinamento de 4 horas, de 8 horas, que seria o ideal, às vezes a gente faz um treinamento mais curto, mas os Guardiões da Saúde Mental é um movimento que é bem bacana o treinamento, que eu criei uma empresa fictícia, mas que tem questões que são comuns a diversas empresas, e tem os personagens que estão em sofrimento e os personagens dos guardiões, que a gente vai treinando como fazer diante dessa situação, né, de crise. E a adaptação para cada empresa é necessária, né? Então, a indústria é diferente, a área do varejo, muitas vezes chegam cases diferentes, né? Bacana. Então, o movimento tem ganhado uma proporção realmente muito maior. Eu fico muito feliz com essa possibilidade. Quem quiser, então, assim, ter esse prazer de fazer contigo essa troca de experiência, como é que pode fazer? Pronto, no primeiro contato eu gosto de entender a empresa, a realidade da empresa. Tem empresas que já têm essas pessoas escolhidas, a gente pode pensar como que a gente vai selecionar essas pessoas, né, para fazer um projeto mais robusto, ou começar treinando a liderança, mas eu gosto sempre de fazer um treinamento que tenha um acompanhamento, que não seja só um treinamento de 1 hora, de 3 horas, porque 1 hora nem é um treinamento, é quase uma palestra, né? Um treinamento de 3 horas e pronto, e depois foi. Eu gosto de ter esse pós, tá? Esse suporte, porque é claro que no treinamento, mesmo sendo 16 horas, a gente não vai conseguir contemplar todas as questões, né? Então, eu gosto de fazer no primeiro momento uma reunião com a empresa para entender as necessidades, para entender em qual momento da saúde mental a empresa está. Tem empresas que estão bem mais avançadas nessa temática, tem empresas que estão menos. A partir daí,
é apresentada uma proposta de como fazer de forma personalizada para a empresa e o treinamento para a liderança, para o RH é feito também, embora tenhamos profissionais da saúde, médico, enfermeiro, psicólogos na área de saúde e segurança, mas eles também, todos nós, né, precisamos fazer essa adaptação e esse treinamento. Que coisa boa. Parabéns. Parabéns pela sua iniciativa, Mariana. Obrigada. O nosso tempo já está curtinho, né? Sim. Acabou já, é rapidinho, né, a nossa conversa, Sim. Mariana. Mas foi muito gostosa, muito proveitosa. Muito obrigada pela sua participação. Quem quiser acompanhar o conteúdo da Mariana nas redes sociais, é só acessar @Mariana Crisóstomo, _psicologia. Coisa bacana lá, @Mariana Crisóstomo, _psicologia. Tem muita coisa bacana lá. Sim. Eu mesma já visitei. Ai, que legal. Já dei várias curtidas porque achei muito interessante o conteúdo. Inclusive, muita coisa do nosso bate-papo foi tirado de lá. Importante para as pessoas, o público em geral ver como é importante a saúde mental também nas empresas, nas organizações. Sim. E o seu método também, achei muito bacana. Muito obrigada pela sua participação. Nossa casa está de portas abertas. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.